O que é o treinamento na Zona 2? Como definir o treinamento na Zona 2? Quais são os métodos para treinar na Zona 2? Quais adaptações fisiológicas acontecem no treinamento da Zona 2? Se você quer saber um pouco mais sobre o treinamento específico na Zona 2, esse vídeo é para você. Caríssimos mestres da corrida, meu nome é Vitor Franco, sou professor universitário há mais de 20 anos no curso de Educação Física, sou treinador de corrida há mais de 7 anos, ultramaratonista e terminando o meu doutorado, últimos meses de doutorado, pesquisando sobre ultramaratona e corrida de rua. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre o treinamento da Zona 2 para quem trabalha com 5 zonas. Mas eu não vou falar com vocês aqui apenas de um aspecto conceitual da minha parte. Eu trouxe aqui alguns amigos, digamos assim, para que a gente possa responder essas 3 perguntas a partir de um artigo que foi publicado recentemente porque hoje é abril de 2025, esse artigo foi publicado há 2 meses atrás, em fevereiro de 2025. E ele tem o seguinte título: o que é o treinamento na Zona 2, a definição, métodos de treinamento e adaptações esperadas a partir de um ponto de vista de 14 experts que se reuniram para construir esse manuscrito. Entre esses autores, vocês podem encontrar aí o nome do Enrico Mujica, do Stephen Seiler, Gabriele Gallo e do Pedro Valenzuela, que são nomes recorrentes na pesquisa sobre treinamento, zonas de treinamento, treinos intervalados, que fazem toda essa parte de fisiologia e treinamento de corrida e esportes de endurance. Nesse caso específico, esse artigo ele vai tratar da Zona 2 no ciclismo, mas tudo que tem aqui nós podemos utilizar na corrida. Então o que eles trazem na introdução? Que programas de treinamento bem-sucedidos em qualquer esporte envolvem a manipulação correta das variáveis de treinamento, frequência, intensidade e volume. E que as evidências mostram que atletas de endurance de classe mundial, em geral, e ciclistas em particular, que é o que esses 14 especialistas tratam e trabalham com maior afinco, tendem a realizar grandes volumes de treinamento em baixas intensidades, normalmente definidas como abaixo do primeiro limiar de lactato ou limiar ventilatório. Esse daqui já traz na introdução pontos fundamentais que a gente precisa discutir com os nossos atletas. Esse treinamento da Zona 2 está tratando com quem trabalha de 5 zonas. No Clube dos Mestres da Corrida eu trabalho com 3 zonas. Na minha assessoria eu utilizo 3 zonas de treinamento. Mas nós precisamos entender o que tem ali abaixo do limiar 1, qual é a forma de trabalhar, quais são as adaptações, que seria o que o artigo trata como Zona 2, para que você possa utilizar na sua assessoria de corrida. Além disso, há pouca pesquisa disponível para fazer distinções claras em relação ao impacto adaptativo de diferentes combinações prescritivas de intensidade e duração dentro dessa faixa de intensidade. A gente fala sempre que trabalha com ciência, mas na verdade a gente não trabalha tanto assim, sabe por quê? Porque sempre nós vamos ler nos artigos o que eles trazem aqui. Pouca pesquisa disponível. Vários, talvez todos os artigos, vocês vão encontrar sempre assim, lacuna de conhecimento a respeito da Zona 2, pouca pesquisa disponível a respeito da Zona 2, periodização de treinamento, apesar de não parecer, nós temos poucas pesquisas. E quando a gente pensa periodização de corrida para atletas recreacionais, você vai ter ainda menos referencial teórico, científico. Então a gente fala sempre que trabalha baseado na ciência, mas na verdade a gente não tem tanta ciência, tanta comprovação científica do que nós fazemos no dia a dia. Mas nem por causa disso a gente vai deixar de fazer. Esse é um dos pontos fortes de você participar de um grupo em que você pode discutir
Porque como nós não temos ciência suficiente para nos dar esse embasamento, a gente precisa fazer o que o artigo também vai nos mostrar, que é trocar experiências, é reunir com outros treinadores para que a gente forme o nosso método de treinamento. Não que você vai criar uma periodização diferente, mas a sua forma de trabalhar é única. Mas você tem que entender como periodizar, como montar as zonas de treinamento, e às vezes a gente não tem esse referencial teórico. Por isso que é importante você sempre participar de grupos para poder trocar essa experiência. Mas vamos continuar aqui, porque vocês vão perceber exatamente isso que eu estou comentando aqui. Então, apesar do crescente interesse em torno da importância do treinamento de alto volume e baixa intensidade para induzir adaptações periféricas e centrais importantes, ainda há uma falta de consenso quanto à intensidade ideal para esse propósito. Então, o que eles estão escrevendo aqui? Que nós temos muito interesse em entender a importância do treinamento de alto volume e baixa intensidade. Porém, a gente ainda não tem um consenso quanto à intensidade ideal para esse propósito. Será que é bom eu treinar 70% ou 65% seria melhor? Por que não 60%? Por que 75%? Por que não 80%? Qual é a intensidade para que eu realize esse propósito? Então é isso que o artigo vem nos mostrar aqui. E atualmente, o chamado treinamento de zona 2 tem sido discutido nas mídias sociais e entre treinadores, principalmente para tentar definir de forma mais restrita a intensidade preferida na qual o treinamento de baixa intensidade deve ser realizado, que eu acabei de comentar com vocês. Estudos recentes destacaram a importância de ser capaz de decifrar claramente as diferenças entre as zonas de treinamento. Ou seja, o que é zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Quantas zonas você trabalha? Comenta aí, por favor, quantas zonas tem a sua planilha. Você, como treinador de corrida, trabalha com quantas zonas de treinamento? Eu falei, na minha assessoria, eu trabalho com 3 zonas. Esse artigo está explicando em relação às 5 zonas. Então, a zona 2 é abaixo do limiar 1. Mas vamos continuar, né? Bem, então a gente tem que entender exatamente as diferenças da zona 1 para a zona 2, da zona 2 para a zona 3, da zona 3 para a zona 4, o que cada uma delas tem que as diferencia. Especificamente a zona 2, para auxiliar na compreensão da progressão das métricas de desempenho secundários nos esportes de endurance. No entanto, a referência às zonas de intensidade pode ser enganosa, pois sua demarcação pode ser realizada por meio de diferentes marcadores fisiológicos ou perceptivos. Então, dependendo da forma como você vai controlar a intensidade nos seus treinos de corrida, você pode acabar se enganando. Portanto, se a zona 2 não for definida de forma consensual, ela pode ser interpretada como intensidades bastante heterogêneas, que requerem métodos de treinamento variáveis e induzem diferentes respostas de treinamento. Deixa eu abrir aqui na câmera pelo seguinte, nesse parágrafo, na verdade, eles estão querendo mostrar um domínio em relação ao que é a definição de zona 2. Na ciência e na vida, cada pesquisador ele quer marcar o seu território, ele quer ser dono de algo. Então, esse artigo, que está muito bem escrito, está bem interessante, mas a gente tem que entender o seguinte, o que é que eles querem com esse artigo? E esse parágrafo especificamente que eu acabei de ler, demonstra qual é o objetivo real deles. Eles querem delimitar o que é a zona 2 para esse grupo e definir como se fosse para todos os outros, fora desse grupo. Então, eles querem que a gente entenda a zona 2 a partir do que eles explicam. Sabe? Então, existe sempre muita questão de política no sentido de o que é o meu, o que é o seu, questão de ego. Então, a ciência ela traz muito isso também. Então, a gente tem que ler os artigos, mas saber quem são também as pessoas que estão por trás dos artigos e quais são os objetivos nas entrelinhas. Nessa aqui, eles estão claramente descritos. Esse não é um artigo científico, esse foi um comentário convidado e que os autores publicaram. Então,
Então esse comentário busca sintetizar uma visão consensual atual das perspectivas, experiência e conhecimento de um painel de especialistas, de cientistas e treinadores de esportes aplicados a respeito do treinamento na Zona 2. O que eu acabei de comentar com vocês. Eles querem realmente dominar essa área em relação à Zona 2. E para isso, eles desenvolveram o seguinte método. 2 autores, que é o primeiro, o Citico, e o último, que é o Viribai, convidaram 12 cientistas esportivos e treinadores profissionais de ciclismo. Eu deixei até em vermelho para que a gente fique ciente de tudo que eles vão abordar aqui é direcionado para o ciclismo. Então a gente tem que entender o que disso eu posso trazer para a corrida de rua. Tem alguns detalhes aqui que fazem muita diferença. Mas, Vitor, por que você escolheu um artigo de treinamento e Zona 2 de ciclismo para um canal que é focado em treinadores de corrida de rua? Porque é um artigo bem escrito, é um artigo muito atual, é um artigo que, como eu acabei de falar, a gente tem que trazer os conhecimentos que eles trazem focados no ciclismo para a nossa realidade na corrida de rua. E dá para fazer isso muito bem com esse artigo. Então, eles tiveram 14 especialistas do sexo masculino representando 8 países diferentes, com amplo conhecimento, experiências em treinamentos de equipes e ciclistas profissionais, bem como com contribuições para publicações científicas de alto impacto sobre o treinamento do ciclismo. E os 2 primeiros autores realizaram uma pesquisa nas bases de dados do PubMed, do Medline, para identificar artigos relevantes revisados por pares sobre a distribuição da intensidade de treinamento e as zonas de treinamento no ciclismo. Essa consulta levantou as 3 questões que eu apresentei para vocês aqui no início desse vídeo, que eles vão responder e eu vou responder aqui através deles dentro da corrida. Como você define o treinamento na Zona 2? Qual é o seu método preferido para implementar o treinamento da Zona 2? E quais adaptações fisiológicas principais você prevê do treinamento da Zona 2? Os 14 participantes responderam e enviaram essas questões como um feedback preliminar. E aí, mais uma vez, o primeiro e o último autor agregaram e unificaram as respostas em um manuscrito que foi categorizado com 3 temas: a intensidade da Zona 2, quais são os métodos de treinamento da Zona 2 e quais as adaptações que o treinamento da Zona 2 proporciona. E após finalizar o manuscrito, eles enviaram novamente para os outros 12 autores revisarem essa versão final do artigo que foi publicado, né? Primeiro ponto, definição da Zona 2, modo de distribuição de intensidade preferido e localização da Zona 2. 12 especialistas relataram que, para fins de prescrição de treinamento, usam um modelo de 5 zonas para distribuição de intensidade, com 1, 2 ou 3 zonas adicionais para intensidades supramáximas, ou seja, acima do consumo máximo de oxigênio, acima do VO2 máximo. 2 especialistas não utilizaram nenhuma zona adicional para intensidades maiores que o VO2 máximo tradicional. Essas 5 zonas foram alinhadas dentro de um modelo típico de 3 zonas, obtido por meio de testes incrementais, realizados em um ambiente de laboratório. Essas 3 zonas principais foram delimitadas pelo limiar de lactato 1 ou limiar ventilatório 1, para separar a zona 1 da zona 2. E o limiar 2, seja de lactato ou ventilatório, para demarcar a divisão da zona 2 para a zona 3, quando trabalha com 3 zonas. Vai aparecer a imagem aqui que vai ficar mais fácil de explicar a vocês. Então, ao usar o modelo de 5 zonas, os especialistas localizaram a zona 2 logo abaixo do limiar de lactato 1 ou limiar ventilatório 1. Essa imagem aqui, como vocês estão vendo. O que separa a zona 1 da zona 2, na parte de cima, é o limiar 1. E o que separa a zona 2 da zona 3 é o limiar 2. E agora aqui falando da parte de baixo dessa imagem,
a gente não tem uma informação precisa de como dividir a zona 1 da zona 2, o que diferencia. Aí sim, depois a gente tem o que diferencia a zona 2 da zona 3 é o limiar 1, como vocês podem ver nessa parte aqui de baixo. E o que diferencia a zona 3 da zona 4 é o limiar 2, como vocês podem ver aqui embaixo. Aí, mais uma vez, a gente não tem uma explicação precisa do que divide a zona 4 da zona 5, e aí depois da zona 5 a gente ainda tem algumas zonas supramáximas, que pode chegar até 6 ou 7, como normalmente a turma do ciclismo trabalha, com 7 zonas ou até com as 5 zonas. Antes da gente continuar, eu queria te fazer um convite. Você quer evoluir? Você quer aprender mais sobre treinamento de corrida? Então, se inscreva no canal. Toda semana tem 3, 4, 5 vídeos, entre vídeos longos e vídeos curtos aqui no canal, sobre treinamento de corrida, focado e direcionado em treinadores que já atuam na corrida de rua ou em profissionais de educação física que pretendem começar a trabalhar com corrida de rua ou com estudantes que vislumbram trabalhar um dia com a corrida de rua. Então esse é o canal Mestres da Corrida. Então se inscreva aqui no canal e já deixa o seu like aqui também, porque sempre é importante eu entender que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo e aí eu posso trazer mais artigos científicos explicados, detalhados aqui para vocês. Porque a ciência vai muito mais além do que você apenas ler o artigo e trazer aquela informação. Tem sempre algo a mais por trás do artigo. E é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Artigos práticos. Não são artigos que você vai ler e não vai usar nunca na sua vida. Então, nós temos o seguinte. Na intensidade da zona 2, os especialistas esperavam um perfil de resposta fisiológica estável. Ou seja, sem alterações ou apenas aumentos transitórios no lactato sanguíneo. Aumentar um pouquinho ali de 1 para 2 milimols, ou seja, 2 normalmente é o padrão que nós encontramos na literatura para o limiar 1. 2 milimols de lactato representa o limiar 1. Valores de frequência cardíaca estáveis, em torno de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima, representando a zona 2, quando trabalham com 5 zonas. Valores baixos de percepção de esforço, em torno de 10, usando a escala de 6 a 20. No caso do ciclismo, que tem o potenciômetro, tem como você medir a potência, representando 75% a 80% da potência crítica, né? E essa tabela foi apresentada no artigo que tem o Stephen Seiler como um dos autores, sendo que essa tabela foi escrita em um livro dele. Então a gente tem o seguinte: zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Em relação à escala de Borg de 6 a 20 ou adaptada à percepção de esforço de 1 a 10. Zona 1 de 8 a 11 ou de 1 a 2. Zona 2, que é o principal tema do artigo, de 9 a 12 e 2 a 3. Zona 3, de 13 a 14 ou de 4 a 5. Zona 4, de 15 a 16, aqui já fica apertado, já fica mais difícil. Uma percepção de esforço de 6 a 7. A zona 5, que é a máxima, de 17 a 20 ou de 8 a 10. Um outro ponto que eles abordam aqui é a ancoragem verbal. Na zona 1 é muito fácil, na zona 2 é confortável, zona 3, confortavelmente desconfortável. Sabe aquele forte e confortável? É a zona 3, que é a zona entre limiares. Quem trabalha com 3 zonas seria a zona 2. A zona 4 já tem uma demanda muito grande, já começa a ficar mais cansado, mas ainda está controlado. E a zona 5, uma demanda muito forte, e aí já começa até a sentir um pouco de dor. Mas não é lesão. Lembre-se, dor não é lesão. Em relação à frequência cardíaca máxima, 55% a 72% na zona 1, 67% a 82% na zona 2. Então aqui a gente já entende qual é o ritmo que a gente pode manter em relação à zona 2. Lembrando que quando a gente trata de ciclismo, a frequência cardíaca se torna muito mais importante do que é na corrida. Particularmente, eu não trabalho com a frequência cardíaca. Eu utilizo como um acompanhamento, não como um controle.
No ciclismo, eles utilizam como controle do treinamento. Por isso que nessa tabela vocês conseguem visualizar a importância que eles dão para a frequência cardíaca. Porque no ciclismo realmente é uma ferramenta de controle, é um parâmetro de controle muito importante para o treinamento. Então, a zona 2 até 82%, zona 3, 82 a 87%, zona 4, 87 a 92% e zona 5 de 92 até o 100%, que seria a frequência cardíaca máxima. Em relação à respiração, zona 1, sem esforço nenhum para falar, muito fácil para ele poder falar. Na zona 2, a pessoa pode conversar com um pouco de esforço. Na zona 3, a pessoa consegue falar pequenas frases. Na zona 4, é uma palavra para cada resposta. E na zona 5, ele fala aqui bem engraçadinho, né? Speechless and breathless. É muito difícil você falar qualquer coisa na zona 5. Você está ali no seu máximo, então ali fica mais difícil você responder. E aqui na última coluna ele apresenta em relação ao limiar de lactato, que você tem zona 1 menor do que 1,5 milimol por litro de sangue, zona 2 de 1 a 2 milimols por litro, zona 3 de 1,5 a 3,5, zona 4 altamente variável, porque vai começar a depender realmente da pessoa, que vai ser de 4 a 9, e na zona 5 também altamente variável, de 6 a 14. Ainda nessa parte da definição da zona 2, os especialistas destacam a importância de monitorar a frequência cardíaca e a percepção de esforço, e de preferência ambas, porque, como eu acabei de falar, no ciclismo a frequência cardíaca é muito importante. Na corrida, não. Na corrida, a gente considera muito mais importante o ritmo e a percepção de esforço do que a frequência cardíaca. Mas no ciclismo, que é outro esporte, a frequência cardíaca sim tem que ser monitorada junto com a percepção de esforço. Quando as sessões de treinamento forem prescritas de acordo com a métrica de carga externa, como, por exemplo, a potência do ciclismo ou o ritmo, que aí eu acrescentei por minha conta em relação à corrida. Dada a divergência entre cargas internas e externas comumente observada durante longas sessões de treinamento, nas quais fadiga mental e física, desidratação, depressão de glicogênio e outros fatores internos e externos podem resultar em um desvio cardíaco e desacoplamento entre potência de saída e a percepção de esforço. Portanto, a zona 2 foi definida como uma zona de treinamento de endurance de baixa intensidade que normalmente é caracterizada por intensidades logo abaixo do limiar 1 e é uma das zonas fundamentais em estruturas de treinamento de endurance, seja no modelo de 5 zonas ou de 7 zonas. Acrescentei aí a parte em vermelho. No modelo de 3 zonas, seria o equivalente à zona 1, onde eu trabalho até 80% do VO2 máximo. O limiar 1 na corrida seria a sua velocidade de maratona. Vitor, eu não corro maratona, não quero correr, nunca corri. Então trabalhe com um percentual de 80 em relação ao VO2 máximo, porque ali você vai ter um parâmetro aproximado para chegar perto ali do que é o seu VO2 máximo. Quando a gente vê aqui na tabela, você olha aqui para o lado, que eles trabalham na zona 2 de 67% a 82% da frequência cardíaca máxima, que não tem relação direta com o VO2 máximo. Então vai ser sempre um pouco abaixo. Na corrida, a gente trabalha em torno de 75% a 80% no VO2 máximo. Lembrando que é um dado que vai variar de acordo com o atleta. Alguns melhores, 82%, 83%. Alguns menos condicionados, 75%. Agora que eles já definiram o que é o treinamento na zona 2, vamos falar sobre o treinamento. Os diferentes métodos de treinamento na zona 2, indicado pelos 14 especialistas, foram o treino contínuo, variado e intervalado. Pô, Vitor, intervalado na zona 2? Calma aí que eu já vou explicar. Ou melhor, calma que eles já vão explicar onde usar a zona 2 no treino intervalado. Para simplificar, todos os métodos de treinamento propostos aqui se referem ao ciclismo, embora também possam ser aplicáveis a outros esportes de endurance com algumas modificações. Então, na corrida, a gente realiza treino contínuo, treino variado e treino intervalado. Então, dá para a gente compreender bem cada um desses métodos de treinamento. Então, eles começam falando sobre o método contínuo.
Então, os especialistas destacaram que o método de treinamento preferido consistia em treinos longos, acima das 2 horas, realizados na zona 2. Beleza, estamos falando de ciclismo. Pô, Vitor, treino de 2 horas na corrida para treinar na zona 2, não dá para fazer isso tudo não, eu concordo com você. Não é qualquer pessoa que consegue fazer um treino com regularidade acima de 2 horas. Mas no caso desse artigo, eles estão falando de ciclismo. Então é muito mais fácil você pedalar 2 horas, mesmo sendo iniciante, mesmo não sendo muito bem condicionado, do que você correr durante 2 horas. Então a gente pode pensar em uma duração menor de treinamento contínuo dentro do que eles chamam de zona 2 para a corrida. A interação entre a produção de energia ou qualquer métrica de carga externa e tanto a frequência cardíaca quanto a percepção de esforço devem ser consideradas ao ajustar a intensidade das últimas partes de cada sessão. Se o desvio cardíaco ou a fadiga fizer com que a frequência cardíaca e a percepção de esforço aumentem desproporcionalmente, a recomendação é priorizar a manutenção da frequência cardíaca e da percepção do esforço dentro das faixas da zona 2, mesmo que isso exija uma redução da carga externa. Sabe aquela hora que você quebrou? Sua frequência cardíaca começa a subir muito, mesmo você correndo no mesmo ritmo? É isso que eles estão tratando aqui. O que eles apresentam? Quando você tem um desvio cardiovascular ou um drift cardíaco, a sua frequência começa a subir e você entende que você está correndo mais rápido do que deveria. Então o que você faz? Você diminui o ritmo. Nesse ponto, os autores aconselham o seguinte, que quando isso acontecer e a frequência cardíaca começar a aumentar desproporcionalmente, você tem que diminuir o seu ritmo para manter a mesma frequência cardíaca da zona 2. Ou seja, quando tem um desvio cardíaco e a sua frequência cardíaca começa a subir muito, é aconselhável que a pessoa diminua a velocidade no ciclismo para diminuir a frequência cardíaca e manter dentro do que é prescrito para a zona de treinamento 2. Na corrida já é diferente, porque você sabe que o seu desvio cardiovascular vai acontecer, o drift cardíaco pode acontecer por esses fatores que eles apresentaram nesse trecho do artigo, mas você consegue manter o mesmo ritmo da zona 2. Então tem esse detalhe que é diferente da corrida para o ciclismo. Falando agora dos métodos contínuos variados, que para nós na corrida é o nosso fartlek. Os especialistas destacaram que para reduzir a monotonia do treinamento, sessões de intensidade variada também poderiam ser usadas ao acumular volumes maiores na zona 2. Por exemplo, treinos longos na zona 2, dentro de um modelo de 5 zonas, poderiam ser intercalados com períodos curtos na zona 1. Eles orientam utilizar a proporção de 5:1. Então, por exemplo, correr 5 minutos na zona 2, quem trabalha com 5 zonas, para depois correr 1 minuto na zona 1. Ou então correr 10 minutos na zona 2 e 2 minutos na zona 1. Você ficar intercalando. Aproximadamente, 65% seria a sua zona 1, 75% a sua zona 2. Ou então você fazer um fartlek, 80% como zona 2, 70% como zona 1. Você fazer 5:1, correr 10 minutos a 80%, 2 minutos a 70% e intercalando. Você sabendo a velocidade do seu atleta, você pode transformar isso em distância. Então, por exemplo, correr 800 metros na zona 2, 200 metros na zona 1. Vai ficar mais ou menos nesse estilo o treinamento para o seu aluno. É lógico que depende da velocidade que ele vai estar correndo. Aqui eu só estou apresentando como um exemplo. E agora, na reta final, eles vão falar sobre os intervalados. Mas é lógico que você fazer um treino na zona 2 não vai ser um treino intervalado. A proposta que eles têm é usar o treinamento na zona 2 integrado durante os períodos de recuperação ativa entre os intervalos realizados nas zonas 4 e 5. Ou seja, é usar o treinamento na zona 2 como a recuperação ativa dos treinos intervalados. Então, os especialistas expressaram que nesses casos
eles preferiam proporções de trabalho por descanso de 1 para 1. Então, por exemplo, correu 1 minuto, descansa 1 minuto, com a possibilidade de incorporar longos pedais na zona 2. E esse detalhe eu achei muito interessante para a gente trazer para a corrida, que é você treinar antes do treino intervalado. Vou ler o parágrafo completo para vocês acompanharem a ideia dos autores. Os especialistas expressaram que, nesses casos, preferiam proporções de trabalho por descanso de 1 para 1, com a possibilidade de incorporar longos pedais na zona 2, seja antes do treino intervalado, para acumular fadiga antes dos treinos, ou após o intervalado, quando o objetivo for acumular tempo. A gente fala ganhar quilômetros nas pernas, né? Na zona 2, quando a fadiga já atrapalhasse o treino intervalado. Ele bota impedir mais treinos de alta intensidade. Mas é você perceber que o seu treino de alta intensidade começou a perder a qualidade, você mudar para possibilidade de realizar mais quilômetros treinando na zona 2. Então, ou seja, isso daqui ficou muito bacana. Vocês já tinham pensado nisso? Comenta aí, por favor, quem está vendo esse vídeo. Se você já trabalha com esse tipo de proposta de fazer treinos de corrida antes do treino intervalado ou após o treino intervalado, principalmente aqui na zona 2. Então a duração total foi geralmente 2 horas ou menos e geralmente mais curtas que as prescrições contínuas e as contínuas variáveis. Na reta final agora eles apresentam as adaptações esperadas na zona 2. Embora pesquisas sejam necessárias para confirmar essa hipótese, os especialistas concordaram com uma gama variada de adaptações centrais e periféricas em relação ao treinamento da zona 2. Entre as mudanças listadas com mais frequência, eles destacaram o aumento da capilarização muscular, o aumento das enzimas mitocondriais nas fibras musculares do tipo 1, que tem as maiores mitocôndrias e tem mais mitocôndrias do que a tipo 2, e melhorias na eficiência metabólica, com aumentos modestos na potência crítica e no VO2 máximo. E uma adaptação particular que foi frequentemente mencionada é a compressão do limiar 1 em relação ao limiar 2. O que eles querem dizer com isso? Deixaram mais próximo o limiar 1 em relação ao limiar 2. Essa linha azul seria o limiar 1 antes do treinamento, principalmente aqui no caso da zona 2. Esse vermelho seria o limiar 1 depois do treinamento, de algum macrociclo focado na zona 2. Isso que ele quer dizer de supressão do limiar 1 em direção ao 2. O 2 não teria mudado de lugar, somente o 1. Antes estava mais afastado, agora eles vão ficar mais próximos. E essa foi uma adaptação muito mencionada pelos especialistas analisados. Essa compressão do limiar 1 em direção ao limiar 2. Os dois limiares ficariam mais próximos. Por fim, os especialistas destacaram que as respostas fisiológicas ao aumento de intensidades são melhor explicadas como um contínuo, em vez de adaptações que são ativadas e desativadas ao cruzar demarcações de zonas de intensidade específicas estabelecidas a partir de testes novos. É como eles colocam aqui, não tem uma chave liga e desliga de adaptação quando eu estou na zona 1 e passo para a zona 2, ou da zona 2 para a zona 3. Você tem diferenças fisiológicas, mas as adaptações elas acontecem sempre, como eles apontam aqui pelo menos, de um contínuo, e não com essa questão de ativar e desativar a cada limite de uma zona de treinamento. Na prática, então, os especialistas sugeriram que as potenciais adaptações induzidas pelo treinamento da zona 2 poderiam ser avaliadas por meio de vários métodos, como medição de lactato, avaliação indireta da durabilidade ou a comparação da carga interna provocada por uma determinada carga externa. Por exemplo, uma frequência cardíaca ou uma percepção de esforço menor em resposta a uma determinada potência submáxima, né? E já nas aplicações práticas, encerrando o artigo, eles colocam o seguinte: as opiniões desses 14 especialistas
buscou preencher a lacuna entre a pesquisa teórica e a prática do mundo real. Eu fiz questão de colocar isso em vermelho para reforçar o que eu falei no começo. Nós não temos uma base teórica científica forte em relação ao treinamento. É lógico que a gente sabe muitas coisas, mas ainda nós temos uma base artesanal muito grande em relação à ciência do treinamento esportivo, principalmente. E por isso que eles colocam que estão preenchendo essa lacuna da pesquisa teórica, que não é muito vasta, com a prática do mundo real, que aí sim é muito ampla. Então, nesse caso, eles oferecem essa orientação para os treinadores, cientistas e atletas que querem aprimorar suas sessões de treinamento de baixa intensidade. Embora ainda faltem evidências científicas, mais uma vez, eles colocaram isso na introdução e agora colocam nas aplicações práticas encerrando o artigo. Embora ainda faltem evidências científicas, esta declaração de consenso sugere que sessões contínuas realizadas imediatamente abaixo do limiar 1 e por durações superiores a 2 horas, no caso do ciclismo, podem ser o método preferido para induzir uma ampla gama de adaptações centrais e periféricas associadas ao treinamento da Zona 2. Conclusão: o treinamento da Zona 2 deve ser realizado preferencialmente em intensidades localizadas abaixo do primeiro limiar de lactato ou limiar ventilatório. Caríssimos mestres da corrida, se você chegou até aqui nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Vou trazer mais artigos comentados aqui para vocês, artigos práticos, artigos que vão nos ajudar a trabalhar de forma mais consciente com os nossos atletas recreacionais. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus atletas que gostam de estudar, gostam de saber o porquê das coisas, né? E com seus amigos também, treinadores de corrida, para que o canal possa crescer ainda mais e assim a gente ter cada vez mais informação. No mais, lembre-se que ninguém evolui sozinho.